Boa tarde, pessoal. Hoje temos mais um quadro da teoria do florescimento pela perspectiva do Ayurveda. Hoje vamos falar especificamente sobre a surpresa. Ela é a sexta emoção básica, foi a última emoção a entrar nessa escala das emoções básicas e que pode ser considerada, e aí eu vou estar falando de uma analogia que eu faço na minha prática, como uma emoção que tem na sua natureza a composição do elemento éter ou espaço, aquele que precede uma ação posterior, um acontecimento posterior que pode ser relacionado através das gunas expressas nos Panchamahabhutas e, consequentemente, no nosso comportamento via a expressão dos doshas. Então, meu nome é Marcele Machado, eu faço parte do corpo docente do Instituto Naradeva Shala. Minha formação é em Naturologia, tenho pós-graduação em Ayurveda e já tenho alguns anos que venho trabalhando com essa equipe super maravilhosa do Naradeva. E na minha conduta terapêutica, há alguns anos comecei a introduzir esse olhar da psicologia positiva, pensando em como proporcionar uma narrativa que ficasse mais próxima do meu paciente ou cliente, de forma que ele entendesse os conceitos do Ayurveda, mas numa linguagem mais próxima do cotidiano. Então, nessa aproximação, o primeiro trabalho é chamado de alfabetização emocional, onde a gente passa pelas 6 emoções básicas, que começa com o medo, a alegria, a raiva, a tristeza, a aversão e agora finalizando a surpresa, de forma que o nosso cliente ou paciente, depende da forma com que você chama, ou até mesmo interagente, dependendo da sua profissão, como que ele se relaciona com estas emoções? Uma vez que ao estudar os datos, os srotas, a própria composição dos doshas, nós vemos a relação direta, e aí não é só para o estudante do Ayurveda, o estudante de medicina tradicional chinesa, o estudante da antroposofia, o estudante de terapia floral, o estudante de psicoaromaterapia. Quem gosta das práticas integrativas sempre observa que um dos pilares dessas práticas é a observação do comportamento emocional. Mas será que nós, terapeutas, temos uma preparação, uma formação para identificar e facilitar o processo terapêutico? E mais do que isso, o meu paciente sabe reconhecer quando sente essas emoções e o que de fato são essas emoções? Então, os nossos primeiros encontros foram sobre essas emoções e hoje a gente vai fazer o fechamento dessas 5 primeiras emoções básicas com a mais recente emoção que entra dentro dessa escala das 6 emoções básicas, que é a surpresa. Então vamos falar um pouquinho da surpresa. O primeiro ponto da surpresa, ela é a emoção mais breve e ela antecede as demais emoções. Então é aquele momento que, se a gente for pensar em matriz, é o momento daquela matriz de que eu não sei qual reação eu terei. Então, quando eu penso em surpresa, eu posso desencadear medo, eu posso desencadear alegria, eu posso desencadear raiva, eu posso desencadear tristeza e também aversão. E o que precede esse desencadear? Como que eu garanto ou eu imagino o que vai acontecer? De fato, a gente não tem esse controle. Porém, quando estamos trabalhando numa perspectiva do Ayurveda, de entendimento que a vida é impermanência e a nossa saúde emocional não é algo linear, onde o fato de praticar todos os dias um dinacharya me garante uma resposta emocional linear. Muito pelo contrário, te faz ter clareza e sabedoria para reconhecer a imprevisibilidade dos fatos e acontecimentos da vida e ter uma estabilidade nessa resposta. O que seria essa estabilidade? Essa estabilidade é ter tempo, condição de não ser reativa, e sim uma pessoa que consegue corresponder. Eu tô vendo alguns risquinhos aqui de Índia Ayurveda, de zíper, eu não entendi. Se não está conseguindo ouvir, eu não sei se está em outro idioma e a pessoa não consegue entender, acredito que seja isso.
Eu vi um outro ponto de exclamação. Vocês não estão me ouvindo? É isso? Ah, tem sim. Todas as terças-feiras a gente tem essas lives à tarde. Agora eu entendi. É a língua, o outra pessoa provavelmente está em inglês, a gente está aqui fazendo a live em português, então é essa a questão. Todas as terças-feiras, das 14 às 14h30, a gente tem esse quadro, então todas as anteriores, sobre todas as emoções, estão gravadas, disponíveis aqui no YouTube, no Instagram, como também no YouTube. Então, para a gente entender essa relação do efeito surpresa, o primeiro momento que a gente tem que entender é assim: quando eu passo a conhecer as minhas emoções, e essas emoções, elas têm uma relação direta com a minha prakriti, com a minha vikriti ou vikruti. O que seria isso? Com a minha composição natal e com o meu desequilíbrio atual. Eu consigo perceber como o meu comportamento tende a se desenvolver de forma reativa. E à medida que eu percebo isso, eu consigo ser mais assertivo na escolha dos alimentos, no tipo de postura de yoga que eu vou praticar, se eu penso numa yoga terapêutica, no tipo de... Quando eu falo yoga terapêutica, é realmente você pensar como terapeuta numa composição de asanas para o seu paciente ou cliente realizar com uma finalidade específica, não somente uma prática de yoga, mas com alguns focos e alguns objetivos dentro desse contexto de yoga terapêutico. Quais seriam os pranayamas, qual tipo de óleo eu vou utilizar, quais alimentos eu vou utilizar, que atividades eu devo realizar, como que eu posso me preparar para deixar de ser reativo, para melhorar essa condição de instinto animal, que ela é muito necessária, e nós trazemos isso como uma evolução deste reino animal, mas ao mesmo tempo temos como aprendizado a forma com que a gente verbaliza ou expressa pelos nossos sentidos aquilo que sentimos, de forma que nos tornamos um ser cada vez melhor de convívio social. Então, nessa percepção, qual é o melhor ganho da emoção surpresa? É a curiosidade. O aprendizado, ele tem uma relação direta com essa emoção da surpresa. Então, com as crianças é extremamente benéfico introduzir a curiosidade, o despertar. Quando nos tornamos adultos, pela conformidade e muitas vezes até mesmo pelo conformismo com a vida, a gente deixa de ter esse desejo de procurar novas coisas ou se arriscar. Talvez pelo medo da resposta com o outro nas relações, tanto no contexto afetivo, quanto no contexto familiar, quanto no contexto profissional. A falta de segurança psicológica, o que significa isso? A falta de uma percepção de possibilidade de empatia pelo grupo, ou até mesmo se sentir confortável para expor o que pensa, faz com que as pessoas, pelo temor da surpresa, se tornem cada vez mais introspectivos, pessoas que suprimem, guardam para si aquilo que pensam ou desejam ou querem compartilhar. Então, à medida que você passa a conhecer as emoções e entender que não temos controle da emoção do outro, e aí isso dentro do contexto terapêutico ele é super apropriado. Muitos pacientes trazem questões de relacionamento, não só no núcleo familiar, mas num contexto social, que é expresso por uma timidez, por uma introspecção, que tem muito a ver com a emoção surpresa, por temer a resposta do outro. Esse outro pode ser um indivíduo como uma sociedade como um todo. E ao temer essa resposta que a gente de fato não tem controle, essa pessoa se fecha em si. Como que a gente pode fortalecer essa pessoa para que ela se expresse cada vez mais? Eu posso pensar desde adequações, pensando em doshas, até mesmo nos elementos, mas o primeiro passo é ensinar essa pessoa a reconhecer todas essas emoções. E quando a gente está falando da surpresa, fisiologicamente,
ela tem uma relação direta com o sistema nervoso autônomo. Então, o primeiro ponto do fator surpresa é uma redução da nossa frequência cardíaca. Depois a gente tem um aumento da condutância da pele. E os artigos relacionados a neuromarketing, eles adoram verificar a condutância da pele. Nós temos pelas glândulas écrinas condutância da pele em diversos locais do corpo, mas principalmente nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Então é uma reação fisiológica imediata que o fator surpresa gera em nós. Ou um calor nas extremidades que mostra pra gente um aumento de fogo como elemento e naturalmente uma ascensão de pita. Ou o reverso, uma vasoconstrição, onde nós temos as extremidades mais frias, mais geladas e que pode ser observado por uma característica de um aumento de vata, onde eu paraliso, onde eu fico em observação, que tem juntamente com essa característica de paralisação, se eu não tenho resposta, eu fico estático, um aumento das características de terra, das características de capa. Eu tenho como prever essa resposta? Não, mas ao entender as possibilidades de resposta que o organismo tem, eu consigo mostrar para o meu paciente ou para o meu cliente como que o nosso corpo funciona e que é igual para todo mundo. E todo mundo já passou por alguma situação de surpresa que teve o seu corpo com uma vontade de reação, de disparo, de uma pressão, de um movimento de raiva, inclusive, e outras pessoas de um movimento de total paralisação. E quando a gente fala de paralisação, muitas pessoas relatam que diante de um fator surpresa, percebem que deu branco. Eu fiquei refletindo sobre o que era esse branco, ou o que é o deu branco. Frequentemente a gente tem esses relatos e até mesmo a nossa vida. Com qual frequência dá branco quando eu tenho uma situação surpresa? Pensando pela física da cor, quando eu tenho branco, eu tenho um movimento de refração de todas as cores. Eu não absorvo nenhuma cor. Pensando em cores fisicamente falando, quando eu tenho preto, eu tenho absorção de todas essas cores. Eu guardo para mim, eu capto. Quando eu tenho branco e eu faço um movimento de repelir todas as cores, é de fato pensar na matriz do elemento éter e espaço, como se o meu cérebro desse realmente um momento onde essa matriz fica neutra, para que um próximo passo, que aí está muito vinculado às minhas crenças, vai fazer com que em segundos, milésimos de segundo, eu não posso nem dizer que é segundo, porque é tão rápido, gerem conexões neurais que vão definir se eu vou, na sequência, ter um disparo de uma emoção de medo, de uma emoção de raiva, de uma emoção de tristeza. Da mesma forma que quando a gente pratica alguns pranayamas, independente do pranayama, mas alguns é mais visível essa percepção, daquele momento em que a nossa respiração entre inspiração e expiração tem um momento de ausência desse fluxo de inspirar e expirar. Eu tenho uma reserva, eu tenho um prana guardado no meu organismo e eu tenho a consciência. Isso existe o tempo todo, o que muda é a consciência disso. Então, o dar branco é dar espaço para a consciência da minha resposta fisiológica, que muitas vezes precede as crenças que eu aprendi na minha infância e até mesmo na vida adulta. Então, moldar a minha forma de observar as emoções é me preparar para que numa situação de surpresa eu consiga ter uma resposta emocional mais adequada para o que eu julgo correto e não para que o meio espera com que eu responda. E principalmente que eu tenha uma resposta que, mesmo sendo uma resposta de raiva, não seja de um descontrole emocional que muitas vezes me faz perder a razão, mas numa fala segura, com argumentos e que me dê respaldo para verbalizar ou até mesmo ter essa ação da raiva. Isso que precede o controle e o conhecimento da alfabetização emocional. Um outro ponto que a gente vai observar é diretamente a dilatação das pupilas, que estão diretamente relacionadas ao nosso sistema nervoso, e
as pupilas elas têm uma relação direta, os olhos de fato, com o elemento, o órgão em si do fígado, que está diretamente relacionado com a emoção da raiva. E essa emoção da raiva tem presença do elemento fogo. Elemento fogo é aquele que gera transformações e ações. A gente pode buscar lá nas gunas, pensando no elemento de guna rádyas, que gera transformação. Se não tiver calor, se não tiver ação, tem paralisação. Então eu preciso também ter um componente de calor para tomar uma decisão após a surpresa. E um outro ponto fisiologicamente falando é a ativação do sistema somático. Quando a gente fala de sistema somático, a gente está falando de resposta a nível de músculo esquelético e regulação das ações voluntárias e também reflexas. Ações voluntárias e reflexas são mais difíceis da gente conter. Por exemplo, alguém me faz uma surpresa, essa surpresa é tão desagradável que de forma voluntária eu tenho um movimento de agressão ao outro. Esse movimento de agressão, ele pode gerar uma consequência muito ruim. E nas relações, o que a gente ensina quando a gente fala de alfabetização emocional é justamente se conter, ter condição de compreender que por instinto eu já tenho a predominância do elemento fogo mais exacerbada no meu corpo, então é melhor eu me conter, é melhor eu usar os artifícios que eu já conheço dentro do Ayurveda propriamente dito. Eu posso usar a respiração, eu posso usar alimentos que resfriem o meu corpo, eu posso usar diversas estratégias que facilitem essa convivência. E à medida que eu sei como eu reajo, eu consigo até verbalizar para as pessoas ao meu entorno: evitem surpresas comigo porque eu não gosto, não me faz bem. Isso está muito próximo do que a comunicação não violenta diz, de que o fato de conhecermos como nós reagimos facilita o diálogo dentro do núcleo familiar e que é expresso pela sociedade, e você consegue dialogar, conviver de uma forma muito melhor. E normalmente esse diálogo, essa convivência, ela tá truncada porque o indivíduo não consegue perceber onde está o problema. Ele não consegue perceber que o fator surpresa é desagradável. Ele consegue perceber as reações que ele tem, mas ele não consegue entender que é isso que gera esse desequilíbrio, esse desconforto nele. E nessa sequência de observação do elemento surpresa, dentro do budismo, eles entendem que as emoções altruístas, ou uma conduta altruísta, que é aquela ação de forma voluntária, que outras pessoas ou os outros seres, eu faço algo que beneficia o coletivo, a surpresa é vista como uma emoção altruísta. O que significa isso? A maioria das pessoas preparam surpresas, e aí é uma surpresa intencional, na expectativa de que o outro se sinta alegre. Então, nós temos embutido em nossa mente que ao preparar uma surpresa, naturalmente o outro vai se alegrar, porque são as expectativas que eu tenho em relação àquilo que eu estou preparando. Mas nem sempre é desta maneira que o ato ou a ação ocorre. Nem sempre é assim que o outro recebe a surpresa que a gente faz. E ao ter noções de comportamento pelos próprios doshas e a forma da biotipologia natural, da prakriti do indivíduo, eu consigo me colocar mais no lugar do outro, eu aumento a minha capacidade empática e ao aumentar essa minha capacidade empática, é possível que nas relações eu consiga até ficar triste no primeiro momento, mas depois eu entendo, mas a natureza dele ou dela era assim, é assim. Então, de fato, eu poderia esperar essa resposta, apesar de não ser a resposta que eu gostaria, mas ela é por natureza assim. Nesse primeiro momento, essa pessoa até pode ter uma resposta mais desagradável perante o que você desejava, mas num segundo instante pode ter o arrependimento e o diálogo. E o mais correto é que você também consiga entender e não se chatear nessa situação. É uma situação corriqueira, mas se a gente for pensar no nosso dia a dia, o quanto o fator surpresa muitas vezes pode trazer conflitos
pequenos que se transformam em grandes conflitos, a gente já conseguiria conviver bem melhor. Então, quando a gente está pensando em surpresa e preparar algo pensando que o outro vai se sentir feliz, que a gente pense que o que é surpresa e agradável para mim não necessariamente é para o outro. E dentro da perspectiva do Ayurveda, entende-se que cada um reage de uma forma, entende-se que cada um tem uma formação específica e como seres únicos não dá para prever a reação do outro. Mas de fato, se eu tive uma emoção e uma intenção altruísta para com o outro, que eu consiga me sentir bem pela ação que eu desejei ao outro. E estudos mostram que a maioria das pessoas se sentem felizes, relatam, verbalizam felicidade quando percebem que o outro está feliz. Então essa relação de felicidade e tristeza, ela está muito próxima quando eu vejo o outro feliz. Nesta proporção, todo momento de preparação de surpresa para o outro é uma intenção de beneficiar alguém que nós amamos e que essa pessoa se sinta alegre. E quando isso não é reverberado, isso gera uma frustração que impacta diretamente no termo felicidade, que a gente tanto busca, que é justamente a gente conseguir equilibrar as nossas expectativas versus as circunstâncias daquilo que se realizou, se concretizou. E qual é a forma da gente conseguir se adaptar a essa situação? Como que eu consigo me adaptar a essa situação de prever algo, promover uma surpresa e essa situação, essa circunstância, esse resultado sair muito diferente daquilo que eu planejei? Por empatia. Quanto mais você conseguir desenvolver a capacidade empática, o que seria isso? A capacidade de olhar a reação do outro na perspectiva do outro, isso vai gerar menor sofrimento para você, uma compreensão daquilo que gerou a resposta do outro e uma convivência muito mais saudável. E como que eu aumento a minha capacidade empática? Muita gente fala sobre empatia, mas como eu posso? Qual seria um recurso para aumentar essa percepção de empatia? Uma vertente muito interessante é a de pluriversalidade, onde a gente entende que somos pluriformas de ser e estar no mundo. Para perceber o ser e estar no mundo, o ideal é que eu consiga me dispor a conhecer diversas religiões. Eu não preciso aderir a essas religiões, mas eu me disponho a conhecer a filosofia, a forma de ver a vida de diversas religiões. Cultura, eu me disponho a assistir filme de diversas culturas, onde eu olho e tento entender quais são as crenças daquela cultura e que levam àquela determinada ação. E aí eu consigo ver o que motivou o outro a reagir ou a tomar tal decisão. Então, quando eu me preparo e me disponho a tirar as minhas crenças de verdade absoluta e tentar compreender o outro ou os outros em si, a sociedade, da forma com que eles são, eu também me torno uma pessoa mais agradável. E me torno uma pessoa surpreendente. E é muito gostoso quando a gente convive com uma pessoa surpreendente. O que é uma pessoa surpreendente? Uma pessoa se torna surpreendente quando a capacidade adaptativa dela é tão alta a nível que ela consegue conviver e se adequar diante de várias circunstâncias. Não vou dizer todas as circunstâncias, que todas seria muito, mas ela consegue em muitas situações se adaptar e conviver. Ela se torna uma pessoa gostosa de estar junto, uma pessoa surpreendente, porque ela está sempre num movimento proativo, num movimento de um ombro amigo. E quem não quer se tornar uma pessoa assim ou não quer ter uma pessoa assim perto? E nessa premissa que está no Charaka Samhita, em todos os tratados do Ayurveda, somos seres sociais. E devemos cultivar, acima de todas as observações de doshas, de srotas, de datos, tudo que dos nomes mais complexos, se você cuidar da sua saúde mental, da sua felicidade, naturalmente todos os outros fatores da sua vida
vão num movimento de homeostase, se equilibrando, se adequando. Então, essa era a mensagem de hoje, da gente pensar no fator surpresa com a perspectiva da empatia, e que a empatia nos faz reduzir o julgamento. Ao reduzir o julgamento, eu melhoro a minha capacidade de convivência. Melhorando a minha capacidade de convivência, eu reduzo a minha resposta reativa às emoções que os outros têm, que são diferentes daquilo que eu desejo. E eu passo a ter uma ação na vida muito mais coletiva, respeitando a pluriversalidade do coletivo, a pluriversalidade de cada indivíduo ser único e responder à vida à sua maneira. No próximo encontro, nós vamos falar sobre estado de flow, sobre vida engajada. Para que eu tenha uma paixão na vida, é necessário primeiro que eu reconheça aquilo que eu gosto de fazer e o que de fato eu sou. Tem pessoas que são muito pitas, com características de muito calor, e que elas adoram argumentar e podem se tornar excelentes advogados. É uma perspectiva, por exemplo, de encontrar vocação. Então, quando a gente olha para a Ayurveda, não é só olhar para uma alimentação adequada ou uma rotina adequada de Dinacharya. É colocar esse Ayurveda em todos os aspectos na minha vida, até para encontrar propósito e vocação. Como que me conhecer e passar a ter autocuidado pode facilitar as tomadas de decisões em diversas áreas da minha vida. Nossos encontros são sempre pautados para pessoas que, independente do conhecimento de Ayurveda, se são terapeutas ou não, consigam absorver o que de fato é o Ayurveda raiz, esse Ayurveda que é para todos e que simplesmente, mas é o simplesmente do todo, se resume a viver uma vida em harmonia, a ter uma vida com longevidade e ser feliz. E para ser feliz precisa de pouco, é o simples. E muitas vezes é o simples o mais difícil da gente realizar. E nesse simples, se a gente começar, não só conosco, mas também com os nossos clientes, fazendo essa alfabetização emocional, vocês vão observar o ganho que nós temos nas trocas, na narrativa do que está acontecendo na vida daquele cliente e como que ele se percebe reativo ou não nas convivências, nas relações. Queria saber se tem alguma pergunta aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente conversa um pouquinho. São encontros de 30 minutinhos já. Passou aqui. Como não se apega ao excesso de controle quando fico surpresa? Calma aí. Como não se apegar ao excesso de controle quando fico surpresa? Como não me apegar ao excesso de controle? Então, na situação surpresa, eu acabo tendo controle. Se eu tenho surpresas em excesso, eu tento a perder a minha originalidade. Como que a gente faz esse trabalho? À medida que você se conhece, e vocês vão ver, quem assistiu os vídeos anteriores, eu falo muito de autenticidade. Quando a gente passa a ter uma vida autêntica, o fator surpresa, ele não gera controle. Muito pelo contrário, eu consigo expressar de fato a alegria ou a tristeza, mas não de uma forma reativa, mas sim de uma forma autêntica, expressiva, que o outro compreende que eu sou daquela forma, mas sem gerar uma mudança na minha personalidade ou um controle no ato de me expressar. Então é uma consequência. Ao ter esse processo de alfabetização emocional, de perceber a forma com que eu reajo, o fator surpresa deixa de ser algo que me gera controle e tensão e passa a ser algo que eu consigo me adaptar, entendendo que a vida é uma dinâmica que muda o tempo todo e que muitas vezes eu posso sim precisar de ajuda para sair dessa situação. E à medida que eu me reconheço e que eu sou autêntico comigo mesmo, eu consigo lidar com o fator surpresa de uma maneira mais fácil. A própria pandemia veio aí para ser um fator surpresa gigantesco na vida de todos nós. E vocês podem observar, vocês mesmos e as pessoas ao redor, que as pessoas que estão tendo uma maior capacidade de se adaptar, de adaptação a esse fator surpresa, como que elas lidam com a vida delas?
Provavelmente são pessoas que têm um corpo mais flexível, são pessoas que trabalham a mobilidade do corpo também, e aí isso é um exercício para quem deseja gerar um pouco mais de flexibilidade. O nosso corpo, a nossa flexibilidade corporal tem uma relação direta com a nossa flexibilidade mental também, cognitiva inclusive. Então, deixe o seu corpo fluir um pouco mais, façam exercícios onde vocês aumentem o grau de alongamento, de flexibilidade do corpo de vocês para lidar com os eventos da vida como se fossem justamente, sabe, folha no rio, e a gente segue e se adapta, não para se agarrar numa primeira pedra, mas deixar as coisas acontecerem e transcorrerem da forma mais natural possível. Dessa maneira, quando a surpresa chega, eu me deparo com ela e respeito a minha forma de viver, a minha autenticidade e sigo o fluxo. Quando a gente fala de engajamento, a gente está falando de flow, que é esse estado de fluxo. Quando eu estou num estado de fluxo, eu tenho um propósito e um desejo, ou algo que eu sei exatamente o que eu quero, fica mais fácil traçar uma proposta terapêutica, se a gente está falando de atendimento, estabelecer uma meta, estabelecer um caminho dentro do consultório com o seu paciente, onde ele quer chegar, qual é o objetivo daquela proposta terapêutica. E na nossa vida também fica mais fácil atravessar essa jornada. Então, no próximo encontro nós vamos falar especificamente de engajamento, como que a gente pode observar engajamento, e nós vamos falar de uma conta, na verdade é uma métrica, do fator de cooperação, o que motiva ou não a pessoa a cooperar e como que a gente pode aumentar nos grupos, qualquer grupo de convivência, a capacidade de cooperação. Muitas vezes verbalizando para o outro a sua percepção de ausência de cooperação, porque o outro não vê benefício no grupo, não vê benefício próprio na cooperação daquela atividade ou daquela proatividade, e que pode ser um momento, inclusive, de rever o caminho, o direcionamento que essa pessoa está levando na vida. Nós vamos caminhar da vida engajada para uma vida onde a gente tenha propósito e a gente fecha na teoria do florescimento humano numa vida de realização. É bem interessante essa perspectiva. Foi do nosso primeiro encontro, onde eu falei o que é a teoria do florescimento, que está pautada na psicologia positiva. E esse primeiro passo, que são as emoções positivas, que são chamadas ou traduzidas de emoções básicas, que nenhuma emoção ela é boa ou ruim. Toda emoção tem capacidade de ser positiva, ser transformadora, uma vez que eu entenda o que me faz ter essa resposta emocional e consiga modular de forma que eu conviva com essa emoção mais saudável. Então, para hoje, nós fechamos essa primeira parte, que é o fio condutor do bem-estar na perspectiva da teoria do florescimento. Na próxima semana, nós vamos entrar em engajamento, na teoria do flow. E na teoria do flow, você vai ver que as surpresas são frequentes, porque envolve curiosidade, envolve o desejo de performar, de melhorar, de ir atrás do desconhecido. Então, nessa busca da curiosidade, a surpresa ela é constante. E a surpresa ela pode trazer coisas boas ou ruins, depende da forma que eu olho para a vida e tenho essa perspectiva. Então, a Xênia tem acompanhado a gente semanalmente. Que gostoso ter você aqui. Agora que eu olhei que você colocou o nome, eu tenho visto os seus recados, fico super contente de saber que você tem acompanhado. Então, se tiverem mais dúvidas, vocês também podem me perguntar. A Márcia Cristina Oliveira Fernandes escreveu Floral Rock Water. Para quem também trabalha com outras práticas, além dos exercícios corporais, dentro dos florais de Bach, nós temos uma essência que ela não é uma essência floral, e sim uma essência mineral. Ela é a base do imprint de todas as informações das flores. Ela é retirada de uma gruta onde tem ausência completa de luz, e aquela água, ela é a base
da estrutura de todas as outras flores do processo de terapia floral, que a gente tem um processo também dos 4 elementos, onde tem o sol como fator transformador do elemento fogo, onde a gente tem as flores como a própria matriz de campo de informação daquela assinatura da planta. E quando a gente pensa na essência floral do Rock Water, sendo essa a base, a assinatura dessa essência mineral é gerar essa capacidade de flexibilidade, de ser um potencial, da mesma forma que a emoção surpresa ela é uma matriz, ela é uma base branca, uma base neutra. Para quem trabalha com cosmetologia, ela é uma base neutra. Então, a emoção surpresa ela pode ser traduzida como uma base neutra de um potencial de adaptação daquilo que eu recebo de resposta ou de estímulo. E através desse estímulo ou de resposta do outro, que também é um estímulo, eu reajo de uma determinada maneira. Se eu quero fazer uma junção de várias práticas terapêuticas, eu posso pensar na essência floral do Rock Water, que vai gerar uma capacidade adaptativa, não só fisicamente, mas também mentalmente, de eu me dispor a perceber de outras maneiras, reduzir o meu grau de rigidez. Principalmente essa palavra, quando a gente fala em Rock Water, essência floral Rock Water dos florais de Bach, a gente sai de um movimento da vida rígido para um movimento flexível, adaptável. Então, muito obrigada, Márcia Cristina, por ter compartilhado, que a gente já incrementa com outras práticas integrativas também. Uma boa tarde para todos vocês. Na próxima terça-feira a gente se vê para falar sobre engajamento, teoria do flow, e assim seguiremos até chegarmos na vida realizadora, estratégias para essa realização. Boa tarde a todos!